Mamães e papais, vocês se sentem com medo da cirurgia otorrinopediátrica? Hoje a gente vai conversar com a nossa otorrinopediátrica, a doutora Ana Santiago, sobre as técnicas que existem para fazer esse tipo de cirurgia e sobre esse medo, essa resistência que nós, mães e pais, temos quando a gente fala tem que tirar as amígdalas, tem que operar corneto, adenoides, enfim. A doutora vai nos ajudar a entender tudo sobre isso. Bem-vinda novamente. Olá, obrigada. Então, sim, existe essa resistência dos pais. Você, como médica, e quando fala para os pais, nós vamos ter que operar, os pais ficam meio assim, não ficam? É perfeitamente entendível essa situação. Eu, como médica, vejo todo dia, como mãe, eu me solidarizo com elas, esse receio de fazer o procedimento. Você está entregando o seu filho, que é o seu bem mais precioso, para uma pessoa estranha fazer o tratamento. Sempre que eu recebo as crianças, eu digo para as mães, fiquem tranquilas, fiquem calmas, vou cuidar como se fosse meu. E aí aquilo dá um alento. E assim, a maioria dos colegas que trabalham com otorrinopediatria tem esse mesmo perfil. A gente tenta deixar a mãe mais tranquila e a gente promete para elas que nós vamos tratar como se fossem nossos filhos, tá? É perfeitamente entendível esse perfil preocupado das mamães. Imagine entregar o seu bem mais precioso para um procedimento cirúrgico. E assim, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, hoje em dia o centro cirúrgico tem uma versão totalmente diferente do que era no passado. Hoje nós temos oxímetros em todas as salas cirúrgicas, os anestesistas estão preparados para os procedimentos feitos em pequenos pacientes, nós temos muito mais recursos do que nós tínhamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. As drogas utilizadas dão quase nada de efeito colateral, é muito raro nós termos problemas. E todos esses procedimentos são feitos com rotina, são estabelecidos regras para os procedimentos que são muito seguidos hoje nos hospitais e nos centros cirúrgicos que fazem cirurgias pediátricas. Então, assim, tudo se faz com rotina, com equipamento, a situação é bem diferente do que era há 10, 15 anos atrás. O risco eu posso dizer para vocês que é bem menor do que era naquele período, tá? Hoje, assim, a gente indica, é claro que a gente tem que levar para o centro cirúrgico aquela criança que tem necessidade de procedimento cirúrgico. Nós pesamos risco-benefício. Se o risco é maior do que o benefício, o procedimento não deve ser indicado. Se o benefício é maior do que o risco, a cirurgia é uma forma de tratamento, sim, definitiva. Tá? E tem que ser pensada. Tá? Sempre uma medicina baseada em evidência, onde é avaliado o risco-benefício. Quando o benefício está bem mais superior, num nível bem mais alto do que o malefício, com certeza a cirurgia tem que ser indicada. E assim, o que eu posso dizer é realmente isso. Os procedimentos cirúrgicos hoje em ambiente hospitalar, existe todo um protocolo, uma rotina cirúrgica, mais equipamentos, pessoal treinado. O risco é pequeno quando existe rotina. Então, o importante é escolher um profissional que esteja acostumado a fazer esse procedimento com um hospital que tenha recursos. Tá? Crianças que têm algum problema de saúde, às vezes a gente indica fazer em hospitais com UTI pediátrica. A maioria não há necessidade, tá? É só crianças que já com indicação e com comorbidades que requerem mais cuidados. A maioria pode ser feita em um hospital normal, porque são cirurgias eletivas. É importante que seja feita uma avaliação pré-operatória bem detalhada. São feitos geralmente exames de sangue para a gente ver se existe algum problema de coagulação, algum problema de anemia. Isso a gente consegue resolver antes do procedimento cirúrgico. Tá? Então, assim, é feita uma avaliação pré-operatória, o cirurgião pede uns exames e avalia. E antes do procedimento, o anestesista faz uma entrevista com a mãe e avalia a criança. Então, tudo segue uma rotina de pré-operatória. Isso também diminui a taxa de erros, de problemas, isso, exatamente. Né? Tudo com rotina. E os equipamentos hoje, meu Deus, olha, eu comecei fazem 30 anos. Hoje, para antigamente não, a gente tinha uma medicação chamada alotano e anestesiava a criança, o cirurgião saía com dor de cabeça, o anestesista saía com dor de cabeça. Hoje em dia as medicações são muito mais modernas. Tá? Nós temos oxímetro em todas as salas cirúrgicas, nós temos capnógrafo, a gente consegue prever a situação de risco antes dela acontecer. Tá? É feita uma avaliação pré-operatória com um exame de sangue para ver se tem algum distúrbio de coagulação. É feita uma avaliação pré-anestésica, onde o anestesista entrevista a mãe e recolhe dados sobre como é que é a vida da criança, a história familiar. Então, assim, é muito difícil hoje a criança com algum problema chegar a um centro cirúrgico com uma cirurgia eletiva sem passar por essa avaliação.
Tá? E os cirurgiões pediátricos eles já dão toda uma orientação de pós-operatório, como é que tem que ser. Então, mudou muito a forma como é feito os procedimentos hoje. A coisa evoluiu de maneira significativa. Tá? Eu sempre oriento, é claro, para pegar profissionais que já estão acostumados a lidar com esse tipo de situação, que vai ser mais tranquilo ainda. Tá? Mas assim, a evolução foi nítida nos últimos anos, assim, e um benefício grandioso para os pacientes pediátricos. Seguindo rotinas e seguindo os protocolos, a chance de ter algum problema é mínimo. E a gente tem que pensar sempre o seguinte, que o benefício é maior que o risco, por isso que o procedimento está sendo indicado. Se existe qualquer tipo de dúvida, é bom que você volte com o colega otorrino, converse com ele. Tá? Pergunte o que pode acontecer, como é que vai ser o pós-operatório. Tá? Na dúvida, a melhor forma da gente resolver as dúvidas é conversando. Uma conversa, o colega vai lhe orientar direitinho e a maioria das situações são resolvidas, são de fácil resolução. Mas, é claro, com preparo, com orientação e com uma rotina prévia a ser estabelecida e ser seguida. E quando a gente pensa nas técnicas de cirurgia, o que nós temos atualmente disponível para executar uma cirurgia pediátrica? Isso é uma dúvida frequente no consultório. As pessoas perguntam muito como é que a gente vai fazer o procedimento cirúrgico. Nós temos comprovação científica e estudos das técnicas tradicionais em otorrinopediatria. Elas não é que sejam mais invasivas, são tradicionais. Uma pessoa que está treinada, um médico que está treinado, consegue fazer qualquer tipo de técnica. Eu sempre oriento que a gente tem que fazer a técnica que esteja com comprovação científica. Então, assim, na dúvida, faz o tradicional, tá? Seja menos invasivo, em criança o menos é mais. Tá? Nós não podemos mutilar e retirar um corneto inteiro de uma criança que tem a vida inteira pela frente, que uma face vai crescer, só porque nós temos que aproveitar para fazer cirurgia, já vamos fazer tudo. Não, a criança menos é mais. A gente tem que ser resolutivo, mas na medida certa, não a mais, só o necessário. Tá? Existem então as técnicas tradicionais com bisturi, existe a radiofrequência, que é uma forma onde a gente faz as ressecções com um eletrocautério, existe o laser que a gente usa para o corneto, tá? E assim, hoje em dia o que a gente está fazendo muito em procedimento cirúrgico é o uso do vídeo. A gente faz as cirurgias com a visualização através do vídeo. As pessoas trocam muito vídeo com laser. Laser é uma luz que queima, a gente usa para fazer o corneto. Eu particularmente gosto das técnicas mais tradicionais, eu acho mais seguras e são, em termos de custo, são mais baratas. Então, um paciente pediátrico, eu uso mais as técnicas tradicionais. Gosto muito da radiofrequência, só que o problema que encarece é o custo e o que a gente costuma usar muito é o vídeo, que é um endoscópio onde a gente vê o que está, o leito cirúrgico, onde está sendo feito o procedimento cirúrgico. Então, às vezes, o paciente confunde muito vídeo com laser. A maioria dos colegas usa vídeo, ele faz as cirurgias com essa câmerazinha, onde a gente consegue ver o que está sendo feito, com mais precisão. Então, isso facilita muito a execução dos procedimentos cirúrgicos. Nossa, quanta informação! Obrigada por dividir conosco tanto conteúdo. Eu espero que você tenha gostado, que esteja se sentindo mais segura, mas se ainda tem alguma dúvida, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Ana Santiago, lá a nossa otorrinopediátrica, e lá você vai ter mais informações e encontrar o contato dela para conversar diretamente com ela. Obrigada e até a próxima. Obrigada.